Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 2 de dezembro. No fim da tarde da última sexta-feira, os nomes aos indicados da diretoria do Banco Central do Brasil foram anunciados. Para a vaga do atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que entrará na presidência da instituição a partir de janeiro de 2025, foi indicado Newton David, hoje head trader de um banco brasileiro. As cadeiras de Otávio Damasio e Carolina Ferreira, atuais diretores de regulação e cidadania do Banco Central, poderão ser ocupadas por Gilneu Vivan e Isabela Correa, que já fazem parte do corpo de executivos da autoridade monetária. Os projetos de lei que endereçam algumas das medidas do pacote fiscal também foram enviados, incluindo a limitação do crescimento real do salário mínimo, os ajustes na concessão de benefícios como o BPC e o Bolsa Família, autorização para o bloqueio de emendas parlamentares e novos gatilhos ao arcabouço fiscal. Um ponto de atenção é a permissão para a livre aplicação do superávit financeiro de fundos públicos, que hoje soma por volta de 39 bilhões de reais. Um risco observado pelo mercado é de que estes recursos possam ser utilizados para ampliação de despesas. Mas as falas dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do ministro da Fazenda ajudaram a conter o estresse do mercado. Fernando Haddad comentou que o projeto da reforma da renda não será aprovado se não for neutro do ponto de vista fiscal, ponto que foi acordado com o Congresso. Acrescentou que a equipe econômica deve apresentar mais medidas de controle dos gastos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que outras propostas devem ser pensadas para o pacote de gastos e que a questão da isenção do imposto de renda não é pauta para agora, e só poderá acontecer se, somente se, houver condições fiscais para isso. Na mesma linha, o líder da Câmara, Arthur Lira, reforçou que todas as iniciativas de ajuste nas contas públicas que se façam necessárias contarão com o apoio e a celeridade da Casa. Ainda mencionou que as medidas de renúncia de receita serão enfrentadas apenas ano que vem, após análises sobre suas fontes de financiamento e impacto nas contas públicas. Gabriel Galípolo, próximo presidente do Banco Central, observou que as falas dos líderes do Legislativo ajudaram na interpretação de que há consenso em aprovar o pacote de contenção de despesas e que a reforma da renda exige uma discussão mais ampla, que será endereçada no ano que vem. Voltou a comentar que a desancoragem das expectativas de inflação e a inflação corrente são preocupação para a diretoria do BC e que, eventualmente, o Copom precisará apertar o acelerador para conter o aquecimento da economia. Disse que parece lógico imaginar que serão necessários juros mais contracionistas por mais tempo, diante do mercado de trabalho apertado e tendência de menos cortes nos juros norte-americanos, que favorece o dólar. O Banco Central deve seguir atento à potencial contaminação da inflação de serviços derivada da resiliência do emprego e crescimento da massa de renda, que tem mantido a força do consumo das famílias e podem limitar o ritmo de desaceleração econômica esperada para 2025. A taxa de desemprego seguiu tendência de queda, agora em 6,2%, atingindo nova mínima na série histórica. Em termos dessazonalizados, houve também desaceleração do desemprego, provocado pelo aumento na ocupação, concomitante ao crescimento da taxa de participação. O crescimento dos rendimentos reais voltou a acelerar, ainda que tenha perdido tração no segundo semestre. Quanto ao resultado fiscal, o setor público consolidado registrou superávit de 36,9 bilhões de reais em outubro, com resultado positivo do governo central, que por sua vez foi impulsionado pelos resultados corporativos do terceiro trimestre. Em contrapartida, os governos regionais e as empresas estatais apresentaram déficits no mês passado. Em 12 meses, o déficit total recuou de 2,15% para 1,95% do PIB, com alguma dissipação da antecipação de despesas ocorridas no primeiro semestre. Apesar disso, a dívida bruta como proporção do PIB voltou a subir, de 78,2% para 78,6%, refletindo principalmente o aumento do pagamento de juros. Embora o déficit acumulado deva seguir se reduzindo até o final deste ano, a dívida deve se elevar, diante dos maiores juros nominais e da depreciação cambial, ainda que o crescimento mais robusto do PIB nesse ano ajude a amortecer esse efeito. O câmbio chegou a tocar a cotação de R$ 6,10 por dólar no último pregão, mas voltou para pouco abaixo de 6 no fim do dia. Em novembro, o real se desvalorizou em 4,7%. Depois da apresentação do pacote fiscal na semana passada, a curva de juros precifica a chance majoritária de aumento de 0,75 ponto percentual da taxa Selic pelo Copom em sua reunião na semana que vem e a necessidade de juro básico alcançar ao menos os 14% ao ano. A diminuição da percepção de risco na sexta, porém, contribuiu para algum alívio na curva de juros e para que o Bovespa encerrasse a sessão com pequenos ganhos. Nessa semana, além das discussões em torno do pacote fiscal, será destaque no Brasil a divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre, que deve confirmar a resiliência da atividade econômica. Adicionalmente, a produção industrial de outubro marcará o início da divulgação de indicadores deste quarto trimestre.
No exterior, os mercados estarão atentos à divulgação dos dados de mercado de trabalho em novembro nos Estados Unidos, após ruídos nos resultados do mês anterior, por conta de eventos climáticos. Também serão conhecidos os índices ISM deste mês, que antecipam o desempenho da economia norte-americana. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.